Crianças da paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim trazer para vocês mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. Vamos continuar com os frutos do Espírito. Quem participou da aula passada vai se lembrar que a tia Jaque falou sobre a benignidade. Hoje nós vamos falar sobre outro fruto, mas antes eu queria estar orando com vocês. Vamos falar com Deus? Feche os olhos, vamos falar com o Papai do Céu. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse tempo abençoado que o Senhor preparou para nós, para ouvirmos, para aprendermos a Tua Palavra. Que o Senhor fala com cada um que vai ouvir esse vídeo, assim como o Senhor falou comigo. Fica conosco, Senhor, e nos ensina, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa lição está em, quem está participando se lembra, está em Gálatas, no capítulo 5, 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, né? Então, como nós estávamos aprendendo, nós somos como árvores quando estamos na presença de Deus e produzimos frutos, né? Que o Espírito nos usa para trazer esses frutos, né? E esses são os frutos que nós temos aprendido. E hoje nós vamos aprender um fruto diferente, que é a bondade. A bondade, né? Diferente das outras palavras que nós aprendemos dos outros frutos, é algo que a gente já tem ouvido. Não é uma palavra muito diferente, né? Nós temos ouvido as pessoas falar sobre a bondade, né? O que é a bondade? É quando nós fazemos o bem, né? Agimos com bondade, fazemos o bem para alguém ao nosso redor, para uma pessoa, né? Como, por exemplo, hoje em dia, né? Com essa doença que está aí acontecendo, muitas pessoas, né, perderam seus empregos, muitas pessoas já não têm mais de onde tirar o seu sustento, o seu alimento. Então, algumas pessoas estão se juntando para preparar cestas, roupas, separando roupas para abençoar, para ajudar essas pessoas. Essas são atitudes de bondade. E hoje eu vou falar para vocês sobre alguém que entendeu a importância da bondade, né? A história de hoje está na Bíblia, no livro de Ruth, né? E lá fala sobre uma família, sobre a família de Elimeleque, né? Elimeleque e a sua esposa Noemi, eles tinham 2 filhos, Malom e Quilion. E esses 2 filhos, com esses 2 filhos, eles moravam em Israel. A Bíblia diz que teve um tempo em que Israel passou por uma situação difícil, que não tinha alimento, né? Passou por um tempo de seca. Então eles resolveram se mudar para a cidade de Moabe. E na cidade de Moabe, os 2 filhos de Noemi e Elimeleque se casaram. Um se casou com Ruth e o outro se casou com Orfa, né? A Bíblia diz que passou-se um tempo que Noemi e seu esposo estavam morando nessa cidade e Elimeleque veio a morrer. E mais um tempo se passou e os 2 filhos de Noemi também morreram. Ou seja, Noemi, Ruth e Orfa ficaram viúvas. Elas já não tinham mais os seus maridos para contar. E a Bíblia diz que Noemi, ela pensou consigo: eu vou voltar para a terra de onde eu vim, eu vou voltar para Israel, né? Mas Noemi, ela chamou as suas 2 noras, ela chamou Ruth e também chamou Orfa. E ela disse assim para suas 2 noras, ela falou assim: olha, eu já estou de idade e vocês ainda são jovens. Por que vocês não... eu libero vocês para vocês se casarem com outra pessoa, né? Já que vocês perderam seus maridos, podem voltar para a família de vocês, se casar de novo. Eu não vou ficar chateada, mas eu vou voltar para a minha terra, para Israel. Eu estou liberando
tirando vocês. A Bíblia diz que as duas elas choraram muito com Noemi, porque elas não queriam deixar Noemi, elas gostavam de Noemi. Mas, e a Bíblia diz que Orfa, ela abraçou Noemi e ela resolveu continuar em Moabe. Mas Ruth, a Bíblia diz que Ruth falou: eu não vou te deixar. Eu vou ficar com você aonde você for. O seu Deus será o meu Deus, aonde você for eu irei. Eu não vou me separar de você. Por que será que Ruth teve essa atitude, hein, crianças? Será que ela era obrigada? Ela era obrigada a ficar com a sua nora Noemi? Não, né? Ela não precisava fazer isso, né? Ela não tinha necessidade de fazer isso. Mas Ruth, ela decidiu agir com bondade. Ela decidiu fazer o bem para aquela senhora que não tinha mais quem para ajudar ela. Ela não tinha mais com quem contar. Ela tinha perdido seu filho, os seus filhos, o seu marido, e ela agora estava sozinha. Ruth entendeu que ela precisava de alguém, mesmo que ela não fosse obrigada a estar ali com ela, a viver com ela. Ela fez isso por bondade, né? Ela entendeu a importância de ser bondoso. Nós precisamos ser bondosos. Nós precisamos entender, perceber as necessidades das pessoas e ajudar essas pessoas, mesmo sem receber nada em troca. Ruth não iria receber nada em troca por ajudar aquela senhora, mas ela resolveu fazer isso. E a Bíblia diz que juntas elas foram para a cidade de Israel, que foi aonde Noemi nasceu, né? De onde ela e a sua família vieram. E a Bíblia diz que lá Ruth, ela foi trabalhar na vinha, ela pegou a sua cestinha e ela foi numa plantação de trigo e ela começou a colher grãos de trigo para dali tirar o sustento para ela e para sua sogra Noemi. Ela entendeu que ela precisava não só estar junto com Noemi, ela decidiu cuidar de Noemi, né? Trazer para ela também o sustento, o alimento, para que ela não ficasse também, porque ela sabia que Noemi precisava dela. E então a Bíblia diz que o lugar em que Ruth foi colher ali o trigo, o dono daquele lugar se chamava Boaz, né? E a Bíblia diz que Boaz ficou sabendo o que Ruth tinha feito pela sua sogra Noemi. E ele então falou assim para os seus servos: olha, quando essa moça vir pegar grãos, deixa cair grãos. Se ela precisar de água, tira a água do poço, ajude ela. Olha só, crianças, quando nós agimos com bondade, né? Deus usa pessoas para nos ajudar também nas nossas necessidades, não é mesmo? Ruth, ela não fez nada pela sua sogra por interesse, mas com amor. E então Deus usou a vida de Boaz para abençoar Ruth, né? Para cuidar dela também. E a Bíblia diz que a sua sogra Noemi ficou sabendo que Boaz, ele era o parente mais próximo de Noemi. E naquela época, crianças, a lei dizia que quando uma mulher perdia o seu esposo, ela tinha direito de se casar de novo com o parente mais próximo. E o parente mais próximo de Noemi e de Ruth era Boaz. A Bíblia diz que Noemi, ela orientou Ruth para que Ruth ela agisse de uma maneira que desse certo, né? Para que ela se casasse com Boaz, né? Deus também tocou no coração de Boaz percebendo a mulher bondosa que Ruth era, ele decidiu se casar com ela. Então a Bíblia diz que Boaz e Ruth se casaram e eles tiveram um filho, né? O nome desse filho é Obed, né? E Obed, né? Esse filho de Ruth, ele faz parte da descendência de Jesus, né? A Bíblia diz que Ruth, depois que ela casou-se com Boaz, ela passou
fazer parte da descendência de Jesus. Olha quantas coisas boas aconteceram com Ruth, porque ela decidiu agir com bondade. É isso que Deus espera de mim e de você, criança, que nós agimos com bondade. Tem alguém precisando de alguma coisa ao seu redor, uma criança que está precisando de roupas, ou até uns brinquedos que você não usa mais, que você pode doar para aquela criança que não tem brinquedos. Deus, ele se alegra quando nós agimos com bondade, ele nos abençoa, assim como ele abençoou Ruth, né? Se Ruth tivesse continuado ali com a sua vida, nem se preocupado com Noemi, Deus ia cuidar de Noemi, mas ela decidiu agir com bondade e Deus abençoou ela. E Deus quer abençoar muito a minha vida e a sua vida. Vamos falar com Deus, vamos pedir para que Deus nos ajude, né, durante essa semana, durante esses dias, né, a produzir esse fruto, né, que é a bondade, né, que só o Espírito Santo de Deus pode nos ajudar a produzir esse fruto, só Ele. Vamos falar com Deus? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, que nos mostra que o Senhor espera de nós que hajamos com bondade para o nosso próximo, Senhor. Obrigado porque o Senhor foi bondoso conosco quando o Senhor nos entregou o Seu Filho Jesus para morrer naquela cruz por nós, para que hoje nós tivéssemos vida, para que hoje cada criança ouvisse a Tua palavra, Pai, agora, e entendesse a Tua vontade. Venha nos ajudar, Senhor, a agir com bondade, a ajudar o nosso próximo. Derrama sobre nós, Senhor Deus, o Teu Espírito, para que nós possamos produzir esses frutos, Pai, ainda que sejam crianças, o Senhor quer usá-las, Pai, e mesmo que elas são crianças, Pai, o Senhor quer usá-las para cuidar, para ajudar as pessoas. Venha fortalecer a fé de cada uma dessas crianças que tem ouvido a Tua palavra. Abençoa os pais e a sua família, em nome de Jesus, meu Deus. Amém.